em Atos, capítulo 20. Atos 20. Meu Deus. Você que pode, se coloque de pé para nós fazermos a leitura em reverência à Sagrada Escritura. Nós vamos fazer menção da palavra de Deus. Atos 20, eu vou ler do versículo 7 em diante, ok? Está escrito assim: no primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá, de Troade, né? O lugar onde eles estavam, numa cidade chamada Troade, ok? No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão. Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até a meia-noite. A sala do andar superior onde estávamos reunidos era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo, a pregação, a ministração do apóstolo Paulo, se estendeu por horas. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ele ficou muito sonolento. Por fim adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse, o rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois foi embora. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram grande alívio. Somente até aqui. Amém? Queridos, parece um pouco manjadinho falar sobre a janela, as janelas, mas hoje Deus me trouxe aqui para falar sobre janela. E você vai perceber que a janela, ela tem um significado na palavra de Deus, nessa passagem e em uma outra que eu vou mencionar, que ela é justamente aquela linha muito fina que separa nós de estarmos na presença de Deus, nós de estarmos na casa de Deus, nós de termos uma vida no altar, e ela nos separa, a linha tênue que faz essa separação de estarmos desviados no mundo, com práticas mundanas, fora da presença de Deus, fora da casa de Deus. Nessa passagem e em uma outra passagem que eu vou ministrar, que eu vou falar agora também, vou contar um pouquinho dela, existe uma janela na história, e os homens e mulheres que eram para estar fora dessa janela, acabaram se encontrando na janela.
E eles caíram, eles se perderam, eles fizeram coisas que não agradavam a Deus, eles foram punidos por Deus. Então eu preciso que você primeiro preste atenção na história, porque depois você vai entender o quanto você precisa estar longe das janelas que vão se apresentar na sua vida de cristão ao longo da sua caminhada. Todos estão entendendo até aqui? Eu queria começar falando sobre 2 Samuel, capítulo 6, em que conta a história da esposa de Davi, chamada Mical, a filha do rei Saul, que se casou com Davi. E lá em 2 Samuel, no capítulo 6, eu quero que você tente entrar nessa história comigo. Vai falar que Davi foi buscar a Arca da Aliança, a presença de Deus. A Arca da Aliança não estava em Jerusalém, não estava com Davi. Em um momento de seu reinado, ele decide ir buscar essa Arca da Aliança, que era o símbolo maior da presença de Deus. E quando Davi está voltando, aí você até conhece, para você se localizar, ele vai buscar com um carro de boi, e o carro de boi, o boi tropeça, né? Quem conhece essa passagem? Quem lembra dessa passagem? O carro de boi tropeça, a Arca da Aliança vai cair, Uzá vai lá e põe a mão, né? Para não deixar cair. Deus mata Uzá porque ele pegou na Arca da Aliança de forma imprópria. Enfim, Davi fica chateado, leva a Arca da Aliança para a casa de Obed-Edom. Obed-Edom fica com a Arca da Aliança na sua casa, ele prospera muito, porque a Arca da Aliança estava na casa dele. E Davi consulta o Senhor, se programa para buscar essa arca, que ficou ali provisoriamente na casa de Obed-Edom. E aí Davi vai buscar e volta, e Davi volta com a Arca da Aliança para a cidade. Quando eles entram na cidade, Davi, a sua comitiva toda, a Bíblia diz que Davi estava eufórico, o rei Davi estava eufórico, que ele dançava, ele expressava adoração, ele se alegrava, porque a Arca da Aliança, a presença de Deus, estava retornando agora, estaria agora em Jerusalém, na cidade de Davi mais especificamente. Só que quando Davi entrou, dançando, se alegrando, com a sua estola sacerdotal, com a sua veste sacerdotais, e ele se expressava e adorava intensamente, tinha uma pessoa olhando ele lá da janela, e a Bíblia diz que essa pessoa era a esposa dele, era Mical. Mical ficou na janela observando seu marido, seu esposo, que se alegrava, que dançava, que externava adoração, expressava adoração. E a Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 6 que ela desprezou a Davi. Ela desprezou a Davi, ela desprezou aquela atitude de Davi. Então Mical agora está na janela, poderia estar fazendo e deveria estar fazendo outras coisas, mas não, ela estava aonde, igreja? Na janela, olhando a coisa acontecendo, a maravilha que era a arca entrar novamente na cidade de Jerusalém, o rei, o trabalho todo que o rei teve com a comitiva, os sacerdotes. Eu fico imaginando todo o esforço, toda a engrenagem que foi para buscar a Arca da Aliança, e agora a esposa de Davi estava na
janela, olhando e desprezando a Davi, porque ela via a alegria, ela via a intensidade da adoração, ela via como as pessoas estavam olhando para o seu marido. Aquilo a incomodou, porque ela estava onde? Na janela. Se ela não estivesse ali, ela não estaria vendo nada disso, ela não estaria com o coração talvez irado, talvez inquieto, talvez invejoso com o que estava acontecendo com o marido dela, mas ela, por estar olhando da janela, ela despreza o rei, ela despreza Davi. A Bíblia diz que por essa razão ela se torna uma mulher infértil e ela não pôde ter filhos. O ventre dela foi seco e ela não pôde gerar filhos. Um pouquinho para frente, em 2 Samuel, no capítulo 11, tem a história que eu preguei esses dias, do rei Davi, que em tempos de guerra, em tempos que ele deveria ter saído para a guerra, ele ficou no palácio. E a Bíblia diz que ele está andando, aí não menciona janela, mas eu quero trazer o mesmo contexto. Davi está no seu palácio, e a Bíblia diz que ele descansou um pouco, ele dormiu, ele estava repousando, e ele levanta e ele decide andar pelo terraço do seu palácio. E enquanto ele andava pelo terraço, ele também, de longe, começou a observar uma mulher nua tomando banho, uma mulher casada, uma mulher que já tinha o seu marido. E a Bíblia diz que ali, observando, como se estivesse em uma janela, observando o lado de fora da sua casa, do seu palácio, olhando, vendo aquela mulher casada, nua, se banhando, Davi decide pecar, e ele manda trazer aquela mulher, se relaciona sexualmente com ela, ela gera até um filho, fruto de um adultério. E aí Davi também é punido severamente com a morte do filho, com uma maldição que ficaria e seria perpétua na família de Davi, que o sangue não iria se apartar da casa dele, mortes violentas, adultério e por aí vai. Então, quando era para Davi estar na guerra, ele estava observando, entre aspas, da janela, do terraço, e ali ele comete um pecado, porque também estava numa posição de observar o lado de fora, de estar olhando para fora, de estar numa posição em que deveria estar fazendo outras coisas, mas estava ali e decidiu olhar e observar, e aí pecou, caiu. E aí a passagem que eu ministrei, que eu acabei de fazer a leitura agora, onde o apóstolo Paulo, ele havia ido até uma cidade chamada Troade, e ele estava nessa cidade já há alguns dias com uma comitiva de discípulos. E quando os apóstolos iam para as cidades, havia muita festa, eles pregavam nas casas, eles faziam culto nas casas, as igrejas eram nas casas, e ali todos se alegravam, havia comes e bebes, comida, bebida, festa, louvor, adoração, se partia o pão também, na cerimônia da ceia, do corpo e do sangue de Cristo, que nós fazemos todo mês aqui na igreja. E a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, o último dia de Paulo ali naquela cidade, ele vai até uma casa,
vai lá para o terceiro andar da casa, e ali ele começa a falar, a pregar o Evangelho de Cristo. E a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, de tão cheio que ele era de Deus, a Bíblia diz que ele estendeu a pregação. Ele começou a pregar em um horário, e mesmo tendo que viajar no outro dia, ele mandou bala na pregação, e foi falando, e a hora foi passando, e ele foi, e eu fico só imaginando as altas revelações, a profundidade do que estava acontecendo ali naquele culto. É claro que na casa haviam diáconos, haviam serviçais, do reino, haviam pessoas que estavam ali para ouvir. Era a configuração de um culto, e Paulo pregava, e enquanto ele pregava, as pessoas iam aprendendo, e creio eu que as pessoas iam recebendo, e estavam cheias, e o apóstolo Paulo foi vendo que era necessário continuar pregando, e a hora foi passando, e foi se estendendo a hora, até que fica tarde, e um jovem estava sentado na janela. Ele estava sentado na janela, no parapeito da janela, ou seja, ele estava sentado em cima da janela. E aí a Bíblia diz que o apóstolo Paulo pregava, a pregação se estendia, começou a dar um sono naquele jovem, e aquele jovem de repente ele dorme profundamente. E aí o que acontece com aquele jovem? Ele cai de uma altura de 3 andares. E ali aquele jovem, ele morre. O apóstolo Paulo desce da instalação da casa, do andar superior, desce e encontra o jovem morto. Ele então abraça aquele jovem. Eu acredito que ele tenha feito uma oração, e ele solta aquele jovem e diz a todos que estavam ali no meio daquela tragédia: fiquem tranquilos, a alma ainda está no corpo dele, fiquem sossegados. O jovem viveu. O apóstolo Paulo sobe novamente e continua pregando, não para não, e ele continua pregando, ministrando, quando de repente rompe a madrugada, amanhece o dia, participaram da ceia, partiram o pão, foi aquela coisa maravilhosa. No meio daquela tragédia, Deus trouxe vida através do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo continuou a sua pregação, que foi até amanhecer o dia. Uau, que pregação, hein? Já pensou? Do entardecer ao amanhecer, uma pregação grande desse jeito? Uau, está preparado? E aí diz que esse jovem, enquanto rolava o culto, enquanto o apóstolo Paulo pregava preciosidades, segredos espirituais, coisas profundas da parte de Deus, ensinamentos, aquele jovem, ele estava na janela sentado, quando de repente ele pega no sono, e ele dorme, ele cai, ele morre. Pergunta: era para ele estar sentado na janela no meio do culto, no meio da pregação? Não tinha nenhum lugar para ele sentar naquela casa? Tinha que ser na janela. Mas assim como Mical, assim como Davi lá no terraço, aquele jovem estava onde? Na janela. E eu comecei a observar algumas coisas. Tem muita revelação,
muitas revelações quando se fala dessas passagens e das pessoas nas janelas. E eu poderia trazer todas elas, mas algumas coisas me chamaram a atenção, e eu acredito que sejam esses itens que Deus preparou para eu ministrar para você que está aqui. Até aqui você entendeu as 3 histórias? Deu para entender perfeitamente? Eu gosto de ilustrar as histórias e falar as histórias, repetir as histórias, te colocar dentro do contexto da história, porque é importante você conhecer a palavra, conhecer as histórias que existem na Bíblia, porque elas são sinônimos de vida, sinônimos de ensinamento para nós. Então, essas foram as histórias em que alguns estavam na janela, 2 estavam na janela e 1 estava no terraço, mas ambos estavam no lugar errado, na hora errada. Quando você começa a observar essas 3 histórias, você começa a perceber que a janela não era o lugar que Mical deveria estar, o terraço não era o lugar onde o rei Davi deveria estar, que a janela não era o lugar onde Eutico, aquele jovem, deveria estar, porque eram lugares que levariam, a janela era um lugar que levaria aquelas pessoas a caírem no pecado, a caírem na transgressão, a caírem literalmente e a morrerem literalmente, a cometerem pecados seríssimos, dignos de punições severas. Mas aqueles 3 estavam naquele lugar, na janela. E quando eu olho para o cenário, eu vejo que a janela é esta linha, eu volto a dizer, essa linha tão fina que separa nós de estarmos na presença de Deus, de estarmos na casa de Deus, com a nossa vida no altar, com atitudes de servos do Senhor, ocupados. Ela faz separação de nós estarmos nessa condição que eu acabei de dizer, ou de estarmos fora da presença, de estarmos distantes, de estarmos cansados das coisas de Deus, de estarmos aptos e prestes a cair, a pecar, a transgredir. A janela é o muro, a janela é o morno, que a Bíblia diz que Deus vai vomitar aquele que não é quente ou frio, mas que é morno. E eu comecei a observar esse cenário, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, e começou a ministrar no meu coração para trazer para a igreja um alerta. Você não pode estar na janela. Você não pode estar na janela. A janela não é um lugar para o cristão estar. E o que é a janela para o cristão? É estar envolvido, é estar praticando, é estar se envolvendo com aquilo que pode te fazer cair. Talvez amizades, talvez a roda dos escarnecedores,
Talvez lugares que Deus já falou que é para você não ir. Talvez amizades que Deus já falou que não é para você insistir nelas. Talvez práticas que você tenha, que Deus já falou para você que não é para você ter. Porque tudo isso é como se fosse o sabão que pode te fazer escorregar. Tudo isso é como se fosse a janela que pode te fazer cair. Então, o que Deus está nos dizendo é: toma cuidado com as janelas. Quando uma pessoa vai cair como Eutico caiu, vai cometer um pecado como Mical cometeu, quando a pessoa ela vai entrar nessa prática, Deus ele já avisa, ele já alerta antes. Porque quando você está nessa condição, a qualquer momento você pode cair, você pode pecar, você pode transgredir. E Deus ele alerta antes. Então, como que você está? Existem coisas na sua vida que você precisa tirar da sua vida. Existem situações e pessoas na sua vida que você tem que tomar cuidado. Existem amizades, situações que você precisa ter cautela. Sempre que alguém vai pecar, vai cair, vai transgredir, vai sair da presença de Deus, vai sair da casa de Deus, vai se afastar de Deus, ele nunca vai cair e vai sair pela porta, é sempre pela janela. Porque a Bíblia diz que Jesus está na porta. A Bíblia diz que Jesus é a porta, e que Ele está à porta e Ele bate, e quem abrir a porta, Ele vai entrar e Ele vai cear com essa pessoa. Mas sempre que alguém vai cair, que alguém vai transgredir, que alguém vai pecar, é sempre na figura da janela. Porque para você conceber o pecado, conceber a transgressão, você primeiro precisa gerar ela aqui. E você gera ela aqui na sua mente, no seu entendimento, para depois colocar ela em prática. Isso é a Bíblia que ensina. E quando ela entra aqui, ela entra por onde? Pelos olhos. É um dos lugares que o pecado vai entrar. Pelo ouvido, pelo que sai da sua boca, porque Jesus diz que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai dos teus lábios. É o tato, é o cheiro. Os nossos sentidos são portas que colocam para dentro o pecado. E o pecado ele é gerado aqui, depois ele é colocado em prática. E a janela é o lugar onde você consegue observar. Davi observou Betseba. Ele a desejou, ele a cobiçou. Daí então ele premedita e ele coloca em prática o pecado gerado aqui. Mical olhou seu esposo, o rei, dançando alegre. Ela olhou, e quando ela olha aquele cenário, ela despreza o seu marido, o rei.
ela despreza a presença de Deus, porque a Arca da Aliança era a presença de Deus, porque ela estava olhando, e aí ela gera o pecado do desprezo aqui, e ela bota em prática. Eutico, a mesma coisa, ele dorme, ele está no lugar errado dormindo. Quando ele dorme, ele cai e ele morre. Fuja das janelas, fuja dos pecados, fuja das más companhias, das más conversações, fuja dos maus exemplos. Tira do teu caminho as pedras de tropeço. Nada pode se transformar em uma janela para você cair. Não caia da janela. Não durma na janela. Outra coisa que eu observei é que todos eles deveriam estar fazendo outras coisas. O Espírito Santo ele foi ministrar o meu coração justamente em cima disso. Davi era para estar aonde? Na guerra. Pode ler aí 2 Samuel 11. Mical era para estar onde? Lá embaixo, na festa. Talvez organizando alguma coisa, talvez se alegrando, talvez fazendo menos na janela. O Eutico era para estar sentado na cadeira, no chão. Era para estar fazendo alguma coisa, servindo alguma coisa, ou então ouvindo a pregação, participando do culto, mas ele estava onde? Sentado na janela. O Espírito Santo ele diz aqui nessa noite: cuidado para não ficar desocupado, cuidado para a tua mente não ficar desocupada, cuidado para você não ficar desocupado, sem ter o que fazer na presença de Deus, no seu casamento, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, lá na sua casa, porque você fica com a sua mente vazia, com a sua mente desocupada, e você dá lugar para o inimigo agir e atuar na sua mente vazia. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Deus me trouxe aqui para nos trazer um alerta. Nós temos que tomar cuidado para não ficarmos desocupados. Tem gente que fica desocupado em casa e aí fica pensando besteira. Tem gente que fica desocupado em casa, começa a ligar para pessoas, começa a entrar na internet e ver o que não presta, começa a assistir, a ouvir coisa que não edifica, que prejudica. Deus está trazendo um alerta. Toma cuidado para não ficar desocupado. Está percebendo que está desocupado demais? Vai ler a palavra de Deus, vai ouvir louvores, vai orar, vai ocupar a sua mente com aquilo que é do alto, com a palavra de Deus. Certa vez o apóstolo Pedro foi questionado se iria embora, se ficaria com Jesus, andando com ele, caminhando até o final. Mas aí Pedro responde: para onde iremos, se só o Senhor tem palavra de vida e de vida eterna? Aleluia! Nós temos que nos encher de Deus, nós temos que nos encher da palavra, nós temos que nos encher da presença, da oração, nós temos que nos encher, sabe por quê, igreja? Porque Deus não quer ninguém com a cabeça vazia, com a mente vazia, desocupada.
pensar, você faz o que não é para fazer, você pratica o que não é para praticar. Eu quero que você levante sua mão e profetizar sobre a tua vida, aleluia. Senhor, faz assim para receber, bem no alto, levanta essa mão de crente aí, em nome de Jesus, para tomar posse, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo sobre a vida do teu povo, Senhor. Eles serão cheios do Espírito Santo, como foi falado no começo desse culto, Pai. Eles serão cheios, Pai, assim, Senhor, Pai, como foi ministrado aqui nos louvores, Senhor. Eles serão cheios da tua presença, Senhor, porque, Senhor, Pai, desocupado, com a mente vazia, o inimigo ele toma espaço, ele toma campo. Mas se nós nos enchermos do teu Espírito, nós vamos andar sobre as águas, nós vamos atravessar o mar vermelho, nós vamos caminhar na tua presença. Eu profetizo o teu povo cheio do teu Espírito, Senhor. Não seja desocupado. Está vindo na igreja? Faz as coisas na igreja. Tem gente que fala assim: ó, não, ô glória, recebe aí. Jesus vai voltar assim, irmão. Pá, já foi. Cadê o irmão? Foi embora. Quem vai comigo aí? Aleluia. Olha, ô glória, tá rápido. Mas tem pessoas que insistem: não tenho oportunidade na igreja, eu não tenho oportunidade, não me é dada uma oportunidade. Deixa eu falar uma coisa para você: quem quer faz acontecer, irmão. Qual é a oportunidade que você espera? Hoje eu estava aqui com o rodo na mão, puxando a sujeira do chão. Eu sou o bispo da igreja. Qual a oportunidade que você quer? Você precisa ser útil de alguma forma, porque senão você fica com a mente vazia, desocupado dentro da presença de Deus. E aí daqui a pouco você está murmurando, você está reclamando, você está falando da liderança, você está falando da igreja, você está falando do seu irmão. Se você é servo do Senhor, busque se ocupar de alguma forma. Leia, ora. A Paulinha está aqui do lado, aqui, ó, chegou hoje mais cedo. Falou: olha, eu tenho vindo de terça-feira mais cedo, bispo, eu gosto de orar antes do culto começar um pouco, ficar orando. Olha que coisa legal. Chega mais cedo, ora. Chega mais cedo, ajuda a passar o aspirador de pó no chão da igreja, o rodo, varre, passa o pano no vidro. Você vai ficar aqui 30 anos aqui, você vai chegar aqui, você vai ver eu fazendo isso. E não é só eu não, tá, irmão? Nós temos pessoas que fazem aqui. Mas você consegue entender que você pode se ocupar e não ficar desocupado na janela? São coisas simples. Uns chegam, vão passar pano, outros chegam, vão abrir o portão, uns chegam, vão arrumar o banheiro, uns vão trazendo almas para a igreja, outros vão cuidando das almas, outros vão telefonando para ver como as pessoas estão. Isso é unidade, é uma engrenagem. Você precisa se ocupar. Procura a liderança da igreja. Talvez eu quero ajudar aqui nessa igreja. O que eu posso fazer aqui? Olha, irmão, chega todo dia 1 hora antes do culto, para a gente poder limpar a igreja, deixar a igreja cheirosa, para os irmãos chegar aqui e a igreja está bonita, cheirosa. Bispo, eu quero ajudar. Olha, tem o ministério de jovens. Você que é jovem, conversa com a liderança. Logo, logo as atividades voltam. Tem cursos na igreja. Participa dos cursos que estão agora parados por causa do coronavírus. Mas venha, participe, seja útil. Não quer se envolver com a obra? Venha
louva, enfim. O que você não pode ficar é desocupado. No casamento a mesma coisa. Casado, família, você não se ocupa e daqui a pouco você está fazendo o que não é para fazer, fazendo coisas que desagradam a Deus. Na sua empresa, a mesma coisa. Se você não trabalhar e não fizer acontecer, não tem a paga no final do mês. Saia da janela e não fique desocupado. Uma coisa que eu percebi também, para encerrarmos, é quando esse jovem chamado Eutico, ele cai. E ele cai do lado de fora da janela, cai lá no terceiro andar e morre. Porque ele morreu, irmãos. Paulo ressuscitou ele no nome de Jesus. Mas ele morreu. Mas o que eu percebi aqui é que esse jovem, ele estava fadigado das coisas, do culto, vamos trazer para uma linha de raciocínio. Ele estava fadigado com as coisas de Deus, enquanto tinha um monte de gente babando, pegando tudo que o apóstolo Paulo estava falando, babando no sentido de fome, de sede. Pode falar, apóstolo, fala aí, apóstolo Paulo, eu estou ouvindo tudo, eu quero aprender tudo, fala tudo. O jovem estava cansado, fadigado, porque a pregação se estendeu, porque a pregação, uns dizem que a pregação estava chata. Você imagina o apóstolo Paulo pregando como estava chato, irmão, aquela pregação. Se eu estou lá, eu estava dando uma estrelinha, eu estava dando um mortal de frente, de costa, pirueta, estrelinha. Sério mesmo, apóstolo Paulo, é isso aí mesmo? Meu Deus, você é forte. Estava dando glória, irmão. Mas o jovem não, ele estava na janela, dormindo. Eu vejo o jovem fadigado, insatisfeito de estar no culto, de estar na presença de Deus, de estar na igreja. Agora eu estou trazendo para nós, de estar na igreja de terça, quinta e de domingo, de ter funções, de estar aqui para ouvir, de estar aqui para participar, de fazer, de ser prestativo. O jovem estava nessa condição. O caminho que ele teve e o destino dele só foi uma morte. Tem pessoas que por muito menos, por pouco, se afastam da presença de Deus, se afastam da casa de Deus, se afastam do altar do Senhor, porque está insatisfeito, porque está cansado. Será que eu estou no lugar certo, na casa de Deus? Olha para o mundo, eu deveria estar no mundo. Olha como o outro lá no mundo está bem, olha como o outro lá no mundo está assim, olha como o outro lá no mundo está assado. É o pecado da Mical. Olha lá para fora e despreza a presença de Deus. E aí esse jovem Eutico, ele cai, porque ele estava nessa condição. Peça para Deus renovar você espiritualmente. Peça para Deus renovar você espiritualmente. Pede para Deus renovar você espiritualmente, ministerialmente. Pede para Deus todos os dias renovar o teu chamado, a tua chamada, o teu ministério. Peça para Deus acender o fogo no teu coração, fazer queimar, fazer pulsar o desejo de continuar e de permanecer na presença de Deus, de não se afastar, de não sair da presença de Deus. E não só você, mas a tua casa também. Você e a tua casa servirão o Senhor, aleluia. Levanta essa mão